o ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. O Bolsonaro escolheu o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT escolheu o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso é selva. É isso, é isso. Uhum. Então vamos falar da outra esculhambação do judiciário. Vamos lá. Veja bem. Numa democracia, numa república, a última palavra tem que ser do judiciário, senão você entra num curto-circuito institucional. E isso não serve a ninguém. Portanto, por favor, quem estiver me ouvindo, saiba que a minha crítica é uma crítica para bem servir as instituições brasileiras, para bem servir a República Brasileira. Mas bem servir a República e bem servir a democracia e ao Estado de Direito não é, nem nunca será em país nenhum do mundo, você ter um salvador da pátria, sabe, um xerife e tal. E isso, infelizmente, é o que está acontecendo. Nós estamos todos, mais uma vez, escandalizados, e esse escândalo agora deriva de um fato jornalístico bastante relevante, em que o jornalista Glenn Greenwald, que é, volto a dizer, um dos maiores jornalistas do mundo, não é? E veio viver no Brasil, foi casado com um companheiro nosso que infelizmente morreu muito jovem, não é? Mas segue vivendo no Brasil, mas é um jornalista do mundo. Ele é personagem de um filme importante desse Snowden, dessa confusão que aconteceu na grande confusão nos Estados Unidos, enfim. É um jornalista do mundo e é muito sério e muito criterioso, mas ele é, ao contrário da média brasileira, jornalista. Ele não é partidário nem de mim, nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de ninguém. Ele faz o jornalismo e ele se premia no reconhecimento, nos prêmios monstros, muitos que eles têm. Então, eu sei que é muito sério o que ele está falando e é muito, muito profissional o que ele está fazendo. Não é para servir a isso ou nada. Por que eu estou começando essa opinião agora? Por quê? Porque mais canalha, ou igual, tão canalha quanto a blogosfera bolsonarista, tarada de direita, é a blogosfera lulopetista, sendo que essa blogosfera lulopetista tem um agravante, ou dois agravantes. Boa parte dela é financiada hoje com fortuna do dinheiro público, muito dinheiro. A última licitação, por exemplo, para pagar redes sociais, influência, cancelamento, mentira, fake news, etc., foi mais de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais só de uma pancada. E ainda dizem, eu vou dizer também aqui, que quem está dando os palpites mais estratégicos lá é ninguém menos do que a primeira-dama, a dona Janja Lula da Silva. Pois bem, é só uma informação. Mas o que está acontecendo? Quando o Glenn Greenwald descobriu aquilo que passou a se chamar de vaza-jato, vocês lembram? Um hacker, e aí veja bem, isso é ilegal, um hacker pegou as conversas porcas do Moro com o Deltan Dallagnol, com esses procuradores picaretas todos, que todos são politiqueiros e tal, e publicou. E sapetezada começou a chamar o Glenn Greenwald de herói, porque o Glenn Greenwald salvou a pátria e tal, e de fato, aquilo que o Glenn conseguiu publicar como grande jornalista, não era para atender ao Lula, não era para atender a ninguém, era para fazer jornalismo. Mas veio como uma demonstração, como uma evidência daquilo que eu dizia há anos, que era a arbitrariedade do Moro, que era a arbitrariedade dos procuradores, que a vontade de punir a corrupção acabou virando uma ambição desmedida para fazer política, para se exibir, para viver de gravatinha borboleta em tudo quanto é de encontro. Então, quantas vezes eu escrevi, desculhambei, falei aqui e tal. Pois bem, agora o Glenn, dando sequência à sua vocação de jornalista, conseguiu, sem ser por hacker, provavelmente foi um dos próprios assessores do ministro Alexandre de Moraes quem deu para ele muitos gigabytes de diálogos e são extremamente constrangedores. Nesses diálogos, eu resumo na newsletter o seguinte: parece que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, não é? O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida
embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. É mais ou menos como eu estou comparando. O ministro, e esse é o problema, e a nossa newsletter serve para isso, para a gente sair desse negócio de PT, Bolsonaro e tal. O Bolsonaro esculhambou o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT esculhambou o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso é selva. E isso é o que nós precisamos examinar agora. O que está acontecendo mesmo, na verdade, fora dessa confusão adianta, que nós não temos nada que concordar nem entrar nela. O que está acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito que ficou com o nome de inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do inquérito. Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet dos canalhas da blogosfera bolsonarista era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Porque a diferença aqui é, se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc, 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 o caminho correto da lei que o ministro Toffoli deveria ter tomado, data máxima vênia, que é como nós advogados respeitosamente nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo, dando indicações, e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional. Todo o país estava chocado com o comportamento vassalo, pouco sério, do Procurador-Geral da República, que vivia confraternizando com o Bolsonaro. Então veja, você tem que a Procuradoria da República não exercia suas funções corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora, e a canelada por baixo, que infelizmente esse é o mundo de hipocrisias desse universo de Brasília, da corte em Brasília. Pois bem, porque eu achava que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019, esse é que é o problema. Desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim, e resolveu transformar esse inquérito vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, não é? Que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo, 2019 para hoje, são quase 6 anos, 5 anos já. Pois bem, e o ministro está, então todo mundo agora vai entrando. Nesse ínterim, e esse é o problema, 5 anos, por rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento que é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar meses, dias, não sei o quê, por um recurso que às vezes está perdido. Então você tem lá, né, no TSE uma espécie de poder de polícia, diferente do STF, que não tem. O TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral, entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com 2 cadeiras. Uma, presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal, e outra, chefe do TSE. E aí o que aconteceu? Nas 2 cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, que ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora,
Não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram a ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes. E a propósito, como ele é ele mesmo agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu no aeroporto no estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente, está perdendo a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quer continuar se informando, dá uma olhada no nosso último vídeo que está aparecendo aqui na tela. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado!